Sabe, a gente cresceu assistindo aqueles filmes, aqueles desenhos que prometiam robôs domésticos para tudo, né? Totalmente. Aqueles assistentes que iam cozinhar, limpar. Exato, organizar nossa vida e, no entanto, olha só a nossa realidade. As IAs de hoje são, assim, incríveis. Sem dúvida. Elas escrevem poemas, criam códigos de programação super complexos. Mas, se você pedir para uma delas lavar a louça ou fazer um arroz, sei lá. O sistema trava. Simplesmente trava. E isso bate de frente com aquele famoso paradoxo de Moravec. Porque o que é fácil para nós humanos, tipo andar, pegar um copo... Se desviar de obstáculo. Porque isso é absurdamente difícil para as máquinas. E o que é difícil para a gente, sei lá, calcular a raiz quadrada de um número gigante, é moleza para elas. É a grande questão. E olha, o material que a gente tem em mãos hoje para nossa análise é de cair o queixo. É uma coleção de notas técnicas, manifestos, artigos que fazem uma crítica bem pesada ao que a gente conhece como IA hoje. Que eles estão chamando de IA estatística. Exatamente. E eles não só criticam, eles propõem uma alternativa completamente diferente, um sistema orgânico artificial chamado Phoenix. É uma virada de chave, né? Total. Então, a nossa missão aqui é mergulhar nesse material e tentar entender se essa ideia, que soa meio maluca, é só uma teoria bonita ou se pode ser um caminho real para a gente finalmente ter robôs que consigam viver no nosso mundo. É um debate que coloca, assim, dois universos em colisão. De um lado, a gente tem a abordagem que domina o mercado hoje. Que é escalar, escalar, escalar. Mais parâmetros, sempre otimizando para tarefas bem específicas. E do outro lado, o que essas fontes propõem é uma filosofia, radicalmente diferente. Que não é baseada em tarefas. Não. É baseada em existência contínua. A base de tudo é o corpo, a experiência e o tempo. Um conceito central que eles definem como duração. Certo. Então, vamos começar por essa crítica ao modelo atual. As fontes afirmam uma coisa que parece simples, mas é profunda. Robótica doméstica não é um problema de otimização. Exato. E essa é a primeira bomba que eles soltam. Parece técnico, mas a ideia é bem simples, na verdade. Uma linha de montagem é um problema de otimização. Perfeito. É um ambiente estruturado, repetitivo, com metas claras. A nossa casa. Bom, a nossa casa é o exato oposto. É o caos. Totalmente. Um dia a cadeira tá aqui, no outro tá ali, o cachorro passa correndo. Uma criança deixa um brinquedo no chão. Não tem um objetivo fixo a não ser viver, sabe? Faz todo sentido. Lembrei agora do meu aspirador robô. Ele se enrosca no mesmo tapete, todo santo dia. Ele não aprende que aquele tapete é o arqui-inimigo dele. Ele não aprende, ele repete o erro. Exato. O que ilustra perfeitamente essa falta de aprendizado contínuo no mundo real. E isso acontece porque a IA estatística, por natureza, se apoia num tripé que não funciona nesse cenário caótico. Primeiro, uma infraestrutura massiva. Data centers gigantes, GPUs caríssimas. E um consumo de energia que é uma loucura. Segundo, a dependência de dados estáticos. O treinamento é feito antes do robô ir para sua casa, com um banco de dados enormes que tentam, sem sucesso, prever tudo. E o terceiro pilar? É o aprendizado baseado em recompensa e punição. É como se fosse um videogame. O sistema aprende a maximizar pontos em tarefas que podem ser reiniciadas do zero. O que na vida real... nunca acontece. Nunca. Nossa, e é aqui que o material revela uma coisa que me deixou chocada. O que eles chamam de exército oculto por trás desses sistemas. Ah, sim. A parte humana do processo. Olhando os dados que temos aqui, empresas como Appen, Sama, Scale AI, Telus International... A Appen, por exemplo, tem uma rede de até 1 milhão de pessoas. 1 milhão. Ganhando tipo de 3 a 7 dólares por hora. É um número assustador. E essas pessoas fazem o que a indústria chama de curadoria de IA e RLHF, que é o aprendizado por reforço com feedback humano. O que muda toda a perspectiva. Muda tudo. Então, por trás da fachada de uma IA super inteligente, o que a gente tem, na verdade, é uma
Uma central de telemarketing global, com pessoas clicando em sim ou não para refinar o que o robô vai dizer. A escala disso é impressionante. E essa força de trabalho é o sintoma da maior limitação do modelo. As fontes são muito diretas nisso. O trabalho dessas pessoas não é ensinar o sistema a pensar. É ajustar. É ajustar, polir, corrigir as saídas de texto. Tem uma citação nas notas que é um soco no estômago. Qual? Diz assim: isso não ensina causalidade física, isso não ensina intenção, isso ensina o que dizer depois. Uau! É a explicação perfeita para o paradoxo de Moravec. Os sistemas se tornam gênios da retórica, mestres em manipular símbolos. Mas sem a menor âncora na realidade física? Exatamente. É nesse ponto que eles usam uma expressão fortíssima. Eles descrevem os LLMs atuais como fósseis matemáticos altamente refinados. Nossa, que frase. É pesada, né? Então a crítica aqui não é que eles são ruins no que fazem, mas que o que eles fazem é fundamentalmente morto. É tipo ter uma concha perfeitamente preservada que parece um caracol, mas que nunca jamais vai se mover por conta própria. É essa a ideia. É exatamente essa ideia. Um fóssil é um registro perfeito do passado, mas ele não tem vida, não tem agência, não pode criar um futuro novo a partir da própria experiência. Ele só reflete os padrões nos quais foi treinado. Isso, é uma crítica ontológica sobre a natureza do ser da IA, e não só sobre a performance dela. Ok. Se o modelo atual é esse fóssil matemático caro e limitado, qual é a alternativa? É aí que o material apresenta o sistema orgânico artificial Phoenix. E o conceito que parece mudar tudo é o de duração contínua. O que é fascinante aqui é a mudança total de premissa. Em vez de treinar para tarefas que têm começo, meio e fim, o Phoenix é projetado para existir no tempo, de forma ininterrupta. Certo. E as fontes listam umas frases-chave da duração que são muito poderosas para a gente entender isso. Por exemplo, ação não é resetável. Na vida você não pode dar Ctrl+Z depois de derrubar um copo. Exato. Outra, o passado não é um estado salvo. Ele pesa continuamente sobre o presente, ou seja, suas experiências se acumulam e moldam quem você é. E tem uma terceira que é... A mais impactante, na minha opinião. Não existe reward que capture a vida. A vida não otimiza, ela persiste. Isso é quase poético. A vida não otimiza, ela persiste. Mas como um sistema de computador aprende a persistir? Bom, aí entram os dois componentes principais. O primeiro é a Vestia, que parece algo saído de um filme de ficção científica. Uma roupa cheia de sensores multimodais. Exato. Uma pessoa veste, executa uma tarefa, tipo fazer um café, e a Vestia captura tudo. Movimento dos músculos, força aplicada, dados cognitivos, até emocionais. A riqueza e a variabilidade da experiência real. E não de um dataset estático. E o segundo componente que trabalha junto com a Vestia é o Web Center. A descrição que as fontes dão é linha de produção epistemológica. É um nome complicado. Mas a função é genial. O papel do Web Center não é corrigir a resposta do sistema, como no RLHF. É ensinar ao sistema critérios para ele mesmo interpretar a experiência que absorveu pela Vestia. Ok, deixa eu ver se eu empenungi a arquitetura, para simplificar. A Vestia é como se fosse o corpo do sistema que captura a experiência real crua vivida. Certo. O Web Center é como se fosse o cérebro formador ou o mentor, onde um humano ensina a esse corpo como julgar e dar sentido àquela experiência. E isso tudo acontece antes do robô ir para minha casa, é isso? Perfeito, é exatamente essa arquitetura. E o contraste com o RLHF é brutal. Pensa no RLHF como um professor que só corrige o gabarito de uma prova. Certo? Errado. Certo? Ok. O Web Center é como um professor que se senta com o aluno para discutir o porquê de uma resposta estar errada, ensinando o raciocínio por trás. Por isso que é uma linha de produção de conhecimento. Epistemológica. Isso. Ele ensina 5 pilares que, segundo as fontes, são não estatísticos. Causalidade, crença, motivação, intenção e decisão. O humano ali não é um trabalhador barato de dados. Ele é um professor de julgamento. Exatamente. Tudo isso soa teoricamente incrível, mas parece complexo e caro de uma forma diferente.
Essa vestia, por exemplo, quantas horas uma pessoa precisa usar isso para gerar dados úteis? Essa é uma crítica excelente. Não estamos só trocando um exército oculto por outro tipo de trabalho humano intensivo e talvez até mais caro. É uma ótima pergunta. E as fontes abordam isso de forma indireta. A aposta deles não é na quantidade de dados, mas na qualidade e na variabilidade. Entendi. A ideia é que algumas dezenas de execuções de uma tarefa, capturadas com a riqueza da Vestia, são mais valiosas do que milhões de exemplos de um dataset estático. Eles argumentam que a gente não aprende vendo 1 milhão de fotos de gatos, mas interagindo com um gato de verdade algumas vezes. É uma aposta na profundidade da experiência, não na largura dos dados. Exato, mas sim, a viabilidade econômica disso em larga escala ainda é uma questão em aberto. E a visão sobre o erro também é radicalmente diferente. Na IA que a gente conhece, erro é o inimigo número 1. O objetivo é minimizar a taxa de erro a todo custo. Mas no Phoenix, durante essa fase de formação no Web Center, o erro é tratado como matéria-prima ativa. Matéria-prima ativa, gostei disso. E ele não é uma falha a ser eliminada, mas um feedback valiosíssimo que ensina ao sistema os limites do seu próprio corpo e do mundo físico. É tropeçar no degrau que te ensina a levantar o pé da próxima vez, sabe? O erro forma o que eles chamam de caráter operacional do sistema. E tem outra citação marcante sobre isso, né? Tem sim. Sistemas que minimizam o erro não aprendem a viver, apenas aprendem a evitar estados penalizados. Espere um pouco. A ideia de um robô aprendendo com o erro na minha cozinha me soa como um desastre esperando para acontecer. Com certeza. Como as fontes resolvem esse problema que parece ser o mais básico de todos? Porque se ele errar e quebrar um prato, tudo bem, mas e se ele errar perto de uma criança? E essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta deles é um dos pontos mais cruciais de toda a proposta. Esse erro formativo, o erro que ensina, ocorre exclusivamente no ambiente controlado e simulado do Web Center. Ah, bom. Sob supervisão humana antes de o robô ser liberado. O sistema final, o firmware, que vai para o robô na sua casa, é descrito como ontologicamente seguro. E o que isso quer dizer na prática? Perto de uma pessoa, não são proibidas por uma regra de software tipo, se acontecer X, não faça Y. Elas são estruturalmente impossíveis de serem executadas. Como assim, impossíveis? A arquitetura física e lógica do sistema simplesmente não permite que esses atos sejam uma opção. É como tentar respirar debaixo d'água. Não é que você é proibida. Seu corpo simplesmente não foi feito para isso. Uau! Então a segurança não é uma camada de software. Ela é embutida na própria natureza do sistema. Exatamente. Mas e a tecnologia para rodar algo tão complexo? Se a IA estatística precisa de supercomputadores na nuvem, o Phoenix também não precisaria? Não. E as fontes argumentam que isso é uma condição fundamental da arquitetura. O sistema é projetado desde o começo para rodar em computação neuromórfica de borda. O famoso Edge Computing, isso. Eles mencionam especificamente os chips Low-G da Intel. Isso significa que todo o processamento acontece no próprio robô. Não tem lag, não depende de internet e o consumo de energia é ordens de magnitude menor. O robô é autônomo de verdade. Exato. E o salto tecnológico que as fontes detalham, do chip Logi 2 para o Logi 3, mostra que essa arquitetura está se tornando cada vez mais poderosa e plausível. Então vamos juntar as peças. O que tudo isso quer dizer? De um lado, a gente tem um paradigma, o da IA estatística, que está se tornando um mestre absoluto em simular padrões de linguagem. Gerar textos, imagens coerentes. Exato. Mas o argumento central das fontes é que isso é coerência textual, não cognição ou raciocínio genuíno. O modelo de linguagem não tem o que eles chamam de compromisso lógico. Compromisso lógico?
Ele pode defender uma ideia e, na frase seguinte, defender o completo oposto com a mesma convicção. Porque não há um custo interno para a contradição, entende? O famoso raciocínio passo a passo que a gente vê. É uma imitação. Segundo o material, é uma descrição narrativa de um raciocínio, uma imitação da forma como um raciocínio se parece, e não o processo causal que de fato levou àquela resposta. E do outro lado, a proposta do Phoenix não está nem tentando competir nesse jogo. Busca construir algo que age a partir de um princípio fundamental, completamente diferente. Sim, tem um axioma nas fontes que resume essa filosofia. Que é brilhante. Percebo o que sinto, por isso penso sobre essa emoção, e então ajo. É um ciclo que não começa no dado, mas no sentir, no corpo. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a proposta é uma mudança de paradigma monumental. A gente sai de um problema de escala... Mais dados, mais computadores, modelos maiores... para um problema de ontologia, a ciência do ser. A pergunta final que as fontes nos deixam não é qual sistema é mais inteligente num benchmark, mas sim qual sistema consegue de fato viver e agir de forma coerente onde nós vivemos. O objetivo não é simular inteligência num chat. Não. É criar o que eles chamam de consciência funcional para que o robô possa persistir e se adaptar no mundo real. Nossa, essa análise nos levou por um caminho que é ao mesmo tempo super técnico e profundamente filosófico. De um lado, essa escala monumental da IA estatística, que refina símbolos com a ajuda de um vasto e invisível contingente humano. E do outro, essa proposta de um organismo artificial que vive no tempo contínuo. Que aprende com a experiência física real e redefine o que significa aprender. E as fontes nos deixam com uma reflexão final muito poderosa. Talvez o verdadeiro salto na robótica e na IA não venha de mais um zero no número de parâmetros de um modelo. Mas sim de arquiteturas fundamentalmente novas. Exato. Que sejam capazes de sustentar continuidade, julgamento e ação no mundo real. Um lugar onde, afinal, não existe o botão de reset. O que nos leva a uma última questão para pensar, que veio direto do material que a gente analisou. Essa nova abordagem, se funcionar, ainda pode ser chamada de inteligência artificial? Boa pergunta. Ou ela é tão diferente que exige uma categoria conceitual completamente nova? E que tipo de impacto um sistema que não busca otimizar uma tarefa, mas sim simplesmente persistir no mundo, poderia ter?